Testando. Deu boa. Deu boa. Se a Gabi disse que deu boa, então deu boa. Começamos e não paramos mais porque tá frio. Tá frio, gente, eu tava com vontade de desistir. Bem-vindos, pessoal, mais um episódio do nosso podcast. Tô aqui mais uma vez na nossa Câmara Municipal para falar com o nosso próximo vereador o Eric, vereador de primeira viagem aí, né, Eric? Chegou aí para manter a casa mais jovem, né? É o vereador mais jovem, Eric? Mais jovem. Mais jovem, olha só. As pesquisas que eu fiz, o mais jovem de caçador. Bacana. E também aqui com o meu amigo Jairo. Tudo bem, Rodrigo? Jairo? Tudo certo. Eu estava pesquisando também no histórico do Eric, 18 de janeiro de 2000, data de nascimento, né, Eric? Isso. Eleito com 24 anos. Assumiu com 24 quase 25, né? Nosso vereador Gen Z? Que é isso? Vereador jovem. A geração Z aí. Se não me engano, o Eric não é da história de caçador o mais jovem, mas acho que é o segundo. Poxa, parece que agora teve curioso, quem é o mais jovem? Alguém sabe? Não me recordo. É pelo que eu pesquisei, eu não achei. Não? Então pode ser que seja o primeiro. Vamos pesquisar aí para tirar essa dúvida. Aí, quem foi o vereador mais jovem? Isso, Mas vamos lá, Eric. Começa contando aí pra gente como é que você entrou nessa história de política, cara. Como é que veio essa vida? Então, todos conhecem minha mãe, né, a Clair. Então, minha mãe sempre foi envolvida na política. Desde quando eu era pequeno. Ela é bem conhecida na cidade, né, por causa que ela é vendedora autônoma, né? Sim. Ela trabalhou de diarista também, minha mãe já. Aí, desde quando eu era pequeno, ela começou na política. Aí eu tava no meio ali, entendeu? Aí os políticos iam atrás dela para ela trabalhar para eles durante a campanha. Campanhas, né? Isso. Então eu conheci vários que tiveram na minha casa pedindo pra minha mãe trabalhar. Aí, até em 2016, a primeira campanha do Márcio JF, meu irmão apresentou o Márcio, né, pra minha mãe. Minha mãe não conhecia o Márcio, né? Aí conheceu através do meu irmão mais velho. Foi, a mãe trabalhou pra ele, nós trabalhamos pra ele, né, na campanha dele, onde ele foi eleito, né? Pra vereador. Isso, pra vereador. 600 e poucos votos ele fez também, né? Aí foi criando um vínculo ali, né? Aí eu sempre no meio ali também. Meu irmão foi assessor do Márcio. O Jonathan. Isso. Trabalhamos junto com o Jonathan. Isso. Ele foi assessor do Márcio. Então nós estávamos sempre no meio ali. Daí, assim, eu sou bem conhecido na comunidade também. O porquê? Por causa que eu gosto de jogar bola, né? Eu sou do esporte, sou formado em educação física, né? Opa. Então eu conheço todas as comunidades daqui, porque eu jogo amador, né? Então eu tenho um conhecimento grande na questão do esporte, por conta de estar sempre em cada final de semana numa comunidade tem um jogo de bola, entendeu? E digamos, mas é muito jovem, não sei o que. Não, mas a maioria das pessoas da comunidade são mais velhas, né? Então eu conheço bastante gente. E eu estudei no CAIC até minha quinta série. Daí da quinta série fui pro Paulo Schiffer. Então nesses tempos, desses 23, 24 anos, eu conheci muita gente, entendeu? Aí recebi uma proposta do MDB, né? Para ser candidato a vereador, porque o Márcio ia para candidato a prefeito. Candidato a prefeito, isso. Aí eu pensei comigo mesmo, né? Mas jovem, é muita rejeição. Querendo ou não, mas é muito jovem, não vai fazer nada. Não sei que a cidade aqui digamos, é um perfil mais tradicional, né? Então tentar isso já é um risco, né? Daí eu fiquei pensei com a mãe, pensei com meu pai, com meu irmão também. Daí, quer saber de uma coisa? Eu vou ir. A mãe pegou e abraçou. Filho de você eu não vou cobrar, mas dos outros eu cobrava. Você eu tô cabo eleitoral. Isso. E tanto é que essa foi o meu motivo de eu estar aqui hoje, trazer a juventude, trazer os jovens para a política, renovar. Foi o que eu levei na minha campanha inteira, né? Renovar. Nós temos que renovar. Trazer ideias e projetos novos, né? E o que me motivou mais foi minha mãe e meu pai e meu irmão, minha família. Por isso que hoje tô aqui, através do esforço do meu pai e da minha mãe. E deu certo, né? Primeira eleição, já vereador eleito. Como é que tem sido esses primeiros 6 meses de mandato? Você
acompanhava a tua mãe nas campanhas, você conhecia um pouco da política, mas não necessariamente a prática legislativa. Como é que está sendo? Está sendo um período de aprendizado, está sendo um período de muito conhecimento? Como é que você avalia esses teus primeiros 6 meses? Então, quem está do lado de fora vê de um jeito, e quem está aqui dentro a visão é outra, então né? Eu já vou emendar porque eu ia fazer essa pergunta depois. Uhum. O que é lá de fora e o que você viu que é diferente aqui dentro? Isso, a pressão, a cobrança, né? Lá às vezes a gente acha que o vereador pode fazer isso, eu vou falar para ele fazer isso, ele vai fazer para mim. Mas aqui dentro não é assim. Só estando aqui para saber, né, Eric? Só estando aqui, porque não depende do vereador. Qual é o papel do vereador? Fiscalizar e cobrar, né? Esse é o papel do... Não tem a caneta, né? Isso. A única caneta que ele tem é das indicações, né? Exato. Esse é o... E são sugestões, né? O prefeito sugestões de melhorias, isso. Mas não é uma imposição. O vereador não tem esse poder de impor que faça esse pedido. É uma sugestão. Isso, esse é o papel do vereador. É fiscalizar e indicar os erros para melhorar para a nossa comunidade, entendeu? E então, já respondi a tua pergunta, né? Que lá de fora a gente acha que o vereador pode fazer isso, mas aqui dentro não pode, né? Eu também tinha essa visão, né? Mas não é assim. Nós temos aí, por exemplo, na bancada do MDB, o vereador Lilo com 8 mandatos, o vereador Johnny, agora o vereador Neri, que está substituindo o vereador Johnny também, com uma grande experiência. Como é que você, não só eles, mas os outros também, absorve essa experiência também, para que você possa aprender com eles e ao mesmo tempo trazer as tuas ideias, essa renovação, para fazer um bom mandato? Isso, é que nem eles já são mais experientes do que eu, né? Muitas coisas que eu não sei, eu vou perguntar para eles. Peço que nem, principalmente pro Lilo, né? O Lilo, nossa, o cara é muito... Não, o Lilo é um compêndio, né? O conhecimento dele, nossa senhora. Então, ele é um cara que, para ensinar os outros, eu já tirei algumas dúvidas com ele, né? E ele sempre tirou essas minhas dúvidas e com sucesso. E escuta, teve alguém ali da política, quando começou a se envolver, alguém que você admire, alguém de caçador, assim, que você acha que marcou ou que ainda está atuando, em quem que você se espelha, assim, como político? Eu me espelho no Márcio. O porquê? Ele deu a cara a bater nele. Ele se cobrou, entrou aqui e mostrou serviço. Porque muitos achavam que ele não ia fazer nada, né? Por conta de ser DJ e tudo mais, né? Mas ele entrou aqui e realmente mostrou que não é assim. Ele também entrou jovem, que entrou com 30 anos, acho, não sei. Então ele entrou aqui e mostrou serviço. Mostrou que a juventude tá na hora de renovar, né? E ele entrou aqui e mostrou o papel dele. Então eu me espelho nele, né? Bacana. Você falou, Eric, da questão do Márcio, de ser DJ, e eu conversava com o Márcio muitas vezes também, e eu acho que ele também sentia isso de certa forma, um preconceito, porque um DJ não vai chegar lá na Câmara e não vai saber o que fazer. Você nos disse que também sentiu essa questão de ser muito jovem, das pessoas falar. Você sentiu algum preconceito nesse sentido, durante a campanha, de as pessoas chegarem e dizer, não vou votar em você porque você é muito jovem, você não tem experiência, você não, até então nunca foi vereador, não vai conseguir fazer um bom trabalho. Tem essa semelhança também entre você e o Márcio nessa trajetória? Não. Durante a minha campanha foi bem positivo. Porque eu te contar um pouquinho como que foi a minha campanha. Posso? Não sei se tem pergunta depois, mas já vou adiantar. Aqui não tem tempo, aqui o tempo é livre. Já vou adiantar. Fica à vontade. Então, assim, durante a minha campanha, o que eu chegava nas casas? Eu trabalho na Guararapes, né? Faz 5 anos já. E lá eu mudei meu horário. Lá eu fazia horário comercial, né? Que era de manhã e tarde. Aí eu mudei, durante a campanha eles mudaram pra mim, né? Pra mim poder fazer minha campanha durante o dia. Aí eu trabalhava à noite. Trabalhava das 6 da tarde às 3 da manhã. Então eu trabalhava das 6 da tarde às 3 da manhã. Ia pra casa, tomava um banho, dormia, acordava 8 horas da manhã. Durante os 45 dias de campanha, essa foi a minha rotina. Acordava todo dia às 8 da manhã e saía na rua pedir o voto. Chegava nas casas, batia, pedia, já tinha candidato a vereador. Muitos falavam que não tinha. Daí eu falei assim, então, eu tenho um rapaz aqui jovem para te apresentar. Meu nome é o Eric, tenho 25 anos, sou formado em Educação Física. E coloquei meu nome à disposição, por quê? Porque tá na hora de mudar, tá na hora de renovar essa política, trazer ideias e projetos novos, trazer a juventude para cá. Então isso foi o que eu levei durante a minha campanha dos 45 dias. E o que o pessoal falava para mim? Sim,
concordo com você. Tá na hora de renovar, porque é sempre os mesmos lá e nunca fazem nada. Tá na hora de mudar. Isso pessoa de idade já. Não jovem, entendeu? As pessoas de idade falando isso pra mim. Eles falavam assim, vou te dar um voto de confiança, espero que você não seja igual aos outros que estão lá dentro. Então, durante a minha campanha foi bem positiva mesmo, porque a grande maioria do povo querem renovação. E o que o pessoal mais assim te questionava sobre você, assim, o que você sentia que era a maior curiosidade das pessoas sobre você para confiar o voto em você? Isso, o que eles pediam para mim? Mas quem que é você? De onde que você mora? Aí eu falava, meu nome é o Eric, sou formado em Educação Física, trabalho na Guararapes faz 5 anos já, moro no bairro Martelo, nasci e cresci no bairro Martelo, e isso foi contando voto, entendeu? Por quê? Porque eu já sou formado em Educação Física, né? Isso, querendo ou não, conta, né? É estudado, é formado. Tem uma formação. Isso. Trabalho, digamos, querendo ou não, 5 anos é muito numa empresa, entendeu? Hoje em dia. Porque muitos entram hoje, amanhã já não vai trabalhar, né? Isso é verdade. E ainda mais por ser jovem, né? Sem contar os cursos que eu tenho também. Então, eu tenho minha carteira assinada desde os meus 15 anos, de quando eu fazia menor aprendiz no Senai. Olha só. Então, já faz 8 anos que eu tenho minha carteira assinada. Dentro dessa questão do bairro Martelo, que é o bairro que você nasceu, que você cresceu, e, claro, você é vereador de Caçador, mas representa muito essa questão do Martelo. Qual que é a principal demanda que você vê nessa comunidade? Quais são as principais cobranças que as pessoas fazem, que solicitam para que você traga a Câmara, debata e busque uma solução? Uma delas é a saúde, né? Porque o nosso bairro, como é uma demanda grande, lá precisa dos postos de saúde funcionando praticamente 24 horas, né? Então, e outra coisa também é o esporte. Não só no meu bairro, mas todos os bairros também têm essa carência do esporte. Porque antigamente tinha escolinha, todas as escolas tinham uma escolinha de futebol, de futsal e tudo mais. Hoje em dia não se vê mais isso. Então a demanda lá no bairro Martelo, como é um bairro grande, tem várias escolas municipais e 2 estaduais, então, nossa, saúde e esporte. Esse é o que o povo realmente pede para mim. Pô, do esporte com certeza você sabe a importância, né? Formado em Educação Física. Isso, sim. E assim, o que você já viu, que você lembra da cidade, que no âmbito do esporte, que funcionava, que é bom, que foi bom, que você de repente você traria de volta? As escolinhas nas escolas, né? As escolinhas de futsal. Isso é o que eu traria de novo, né? Que realmente tá demorando, já tinha que estar. O porquê? Porque o esporte, ele vai tirar as crianças das ruas, do celular, vai trazer para ele se conectar com as outras pessoas, tentar, porque o esporte, os participantes do esporte, eles respeitam, vão aprender a respeitar a ideia dos outros, entendeu? É disciplina, né, Eric? Isso. O esporte é disciplina, né? É saúde? Saúde, com certeza, né? Muito bem. E hoje todas as escolas têm ginásios, têm espaços para que se promovam essas escolinhas, de repente no contraturno escolar, nos finais de semana. Isso. Tem, ginásio é o que não falta, né? Lá no bairro Martelo tem 5 ginásios lá pra fazer a escolinha de futebol. E a piazada gosta. E tem gente, nossa né? senhora. Tem a gurizada lá que quer fazer. Isso. Eu que nem peguei aquela época do Betis na rua, estrada de chão, bulica. E é uma coisa engraçada, pô, o Martelo é o maior bairro da cidade, né? O maior bairro, isso. E bacana, a gente teve lá fazendo gravações pro cidadão honorário, né? Que foi do João Gomes lá e tudo. Foi lá que eu conheci também aquele projeto dos músicos do Contestado. Músicos, o quanto de criança, de jovem tem lá e se apoiam. Era interessante as histórias deles, tipo, antes e depois do projeto. Como os próprios pais falavam que eles melhoraram, né? Se tornaram pessoas mais tranquilas, mais focadas, mais estudiosas. Então, acho que acredito que o esporte é a mesma coisa, né? Coloca esporte lá pra gurizada, vai melhorar daqui 5, 10, 15, 20 anos. Com certeza, porque o esporte é uma equipe, né? O futsal, o futebol é uma equipe. Se todos não trabalharem junto, não vai ter êxito lá no final, entendeu? Então, eles vão ter que aprender a trabalhar em conjunto, né? Quero voltar ainda o teu trabalho na Câmara nesses 6 primeiros meses, Eric.
Qual que foi a principal dificuldade para você, né? Chegou, uma coisa nova, tem que estudar muito, vereador, que pese você fala aí, destaca a questão da saúde, do esporte, da educação, mas o vereador ele precisa entender de todas as áreas do orçamento, porque aí ele precisa votar todas as matérias. Qual que é a principal foi, ou está sendo, ou o principal desafio teu nesses primeiros meses como vereador? Compreender toda essa complexidade do legislativo, é uma área específica, é o trabalho das comissões, é o plenário, é o dia a dia lá fora. Qual que é o principal desafio que você sentiu aí nesses primeiros meses? Então, no começo, eu me bati um pouco, né? Por causa eu não tinha experiência nenhuma também, né? Aqui dentro, né? Então, no começo, eu fiquei meio retraído, digamos assim, né? Mas escutando, mas escutando para ver como que funcionava aqui dentro, né? Para ver como que era o andamento, qual que é os caminhos que tem aqui dentro, entendeu? Então, esse foi o meu grande desafio no começo, né? Mas agora a gente já tá pegando jeito, já tá falando mais, né? Porque no começo eu não falava tanto, né? Muitos falavam, mas não tá falando nada, não sei o que. Mas a gente tem que pegar, ver como que funciona primeiro, para depois dar o... Para não falar besteira, né? Isso, cuidar as palavras. Aqui tem que cuidar bastante do que fala, né? Porque é ao vivo e tudo mais, então a gente tem que cuidar bastante do que a gente fala aqui dentro. E com o que promete também, né? Até não é só o que você fala também é uma promessa. Né? Isso mesmo, porque muito falar, mas político só promete e não faz nada, né? Então, por isso que a gente tá aqui para não só prometer, mas sim realmente fazer as coisas, né? Não falar de boca para fora só. E me diga uma coisa, Eric, de onde é que vêm as tuas demandas? Como é que é a tua relação com o público lá fora? Quando você está conversando com as pessoas, como é que você vê o que trazer aqui para casa, para discussão, para brigar por esse problema, ou seja lá o que for? Então, eu faço bastante visita, né? Eu acho que o vereador realmente tem que fazer as visitas. Tem que estar no meio do povo para ver as demandas que traz para cá, entendeu? Porque é só eu indo na tua casa, na casa do fulano lá, para saber o que o bairro dele, o que a rua dele precisa, entendeu? Então o forte mesmo é as visitas, né? Que daí a gente sabe as demandas que tem que trazer aqui para dentro. Muitos pedem lombada, né? Por conta dos carros de alta velocidade, os postos de saúde, atendimento nos postos de saúde. E aí, exames, tipo, renovação de receita também, a gente recebe bastante reclamação. Então, essas coisinhas que a gente sempre recebe mensagem, né? Viu, Eric? E assim, você já sendo mais próximo ali dos jovens e tudo mais, eu ia te perguntar 2 perguntas em uma. E até útil para nós aqui, né? Sabe que nosso projeto aqui é sempre tentar levar o máximo possível das informações para o pessoal lá fora, mas também trazer mais essa juventude aqui para dentro. Isso é uma coisa que a gente trabalha todo dia. Sim. E como é que você vê esse pessoal mais jovem, por onde eles se informam? Por onde você se informava? Porque é 2 perguntas em uma. Como é que você sabia o que estava acontecendo na cidade? Aonde que você se informava? E como é que você acha que o pessoal hoje está antenado no que acontece na política? Através do Facebook e do Instagram. Essas são as redes que mais aparece a gente. Porque, digamos, eu postei um vídeo esses dias ali, não deu 15 minutos, já estava lá em 1000 visualizações no Instagram e no Facebook. Então essas são as redes mais fortes que tem. E tá tendo o interesse do pessoal? Eles te procuram? Como é que é essa busca? Sim, sempre tem uma mensagem no Facebook, no Instagram ali, do povo pedindo, mas da demanda que eles precisam, entendeu? Viu, vereador, consegue me ajudar nisso? Então essas são as redes que a gente mais usa hoje. É interessante o que o Eric colocou, porque ele é jovem, a juventude principalmente é muito forte nas redes sociais, mas ele também faz a política que os mais experientes sempre fizeram, que é a visita, o corpo a corpo. Então, você consegue aproveitar esses canais, que é importante, mas também não deixa de visitar, até porque tinha sempre aquela velha reclamação de que tem político que passa na minha casa de 4 em 4 anos. E você consegue manter esse relacionamento de voltar, de tomar um café, a gente sempre vê lá as publicações, tá tomando café na casa de alguém, tá visitando. É importante essa aproximação física também, né? Não só virtual. Até fui lá no Rancho Fundo, fui tirar foto de uma rua lá e visitar o posto de saúde lá. Aí eu falei pra minha assessora, tava junto comigo, né? Aí eu falei, viu, vamos chegar aqui, ó. Aqui eu vim pedir voto. Chegar aqui agradecer ele. Cheguei lá, aí ele pegou e falou, ele virou as costas pra mim e fiquei olhando assim, né? Ele foi na gaveta lá e pegou meu santinho assim, ó.
Falei, achei que você não ia se lembrar de mim. Falei, sim. Eu falei pra ele, né? Aí ele falou, como que não? Aqui, ó, se eu prometi pra você, tá aqui, ó. E ele falou bem assim pra mim, o que conta é as visitas. O que conta. Não só aparecer de 4 em 4 anos. Isso então, é por isso que a gente... como você falou, a velha política, né? Mas muitos velhos não estão fazendo isso. A política velha não estão fazendo isso. Entendeu? E é o que conta lá na frente, é as visitas. Pra saber a demanda da comunidade. E também agradecer, por um lado, pela votação. Eu não sei se a pessoa votou ou não votou pra mim, mas a gente tem que fazer essa visita, independente de se ela votou ou não, né? O importante é a visita, né? E 2 perguntas em uma. Primeira, o que você está vendo que são realmente as maiores, talvez que nem você percebia antes de fazer essas visitas, né? Ter esse contato mais próximo. Quais são as maiores demandas? O que hoje o povo de toda a cidade mais quer ver mudar ou quer ver melhorar? A saúde. A saúde. A saúde, infelizmente, a nossa saúde está ficando cada vez pior. Eles pedem a saúde. Vai no posto de saúde, às vezes não é atendido. E a atenção básica, é lá no posto. Básica, na UPA, no posto. Isso. Remédio, isso é o que o povo reclama bastante com a gente. Era essa a ideia mesmo, que, como se fala que a principal demanda é a saúde, como é que tem sido a cobrança, você enquanto vereador também com o secretário, a conversa com o executivo para buscar soluções para essas demandas que muitas vezes não dependem de muitos recursos, são coisas básicas, às vezes é o remédio, eu vi esses dias essa questão da cobertura de um toldo lá num posto, porque estava chovendo, o pessoal fica, então são situações que, né? que não depende às vezes de muitos recursos, né? Mais a questão de gestão, como é que você faz esse trabalho. Ou de repente são situações que a pessoa só precisa de uma resposta, né? E de repente você vai só uma resposta. Disso. Como é que é? Digamos, essa resposta, eu não sei essa resposta, o que eu vou fazer? Eu vou com quem sabe, né? Como o secretário, né? Eu pego e mando mensagem pra ele, né? Aí passo pra ele essa demanda, aí ele me passa a resposta e eu passo pro morador, né? Então, o meu meio de caminho é mandar mensagem pro secretário, porque é eles que resolvem, entendeu? Digamos, lá do posto de saúde, não tem remédio lá, o que eu faço? Pego e mando mensagem pro secretário, né? Aí ele vai me dar a resposta. Aí pra mim repassar essa resposta. Passou uma semana, tá a mesma coisa. Aí eu já mudo o assunto, né? Aí já é outro. A gente tem que cobrar de outro jeito daí, né? E essa relação entre você e o executivo e os secretários com as demandas, como é que você tem visto isso? Como é que está se comportando? Então, as demandas que eu tô passando, algumas já foram feitas, entendeu? Então, nessa parte tá bem tranquilo. Bacana. E, bom, não vamos falar só de coisa ruim, né, também. Pô. Não, o problema é uma coisa normal, né? A gente está sempre, né, como Câmara, como vereadores, sempre existem os problemas que são os problemas sempre vai ter, a gente tá aqui para tentar resolver, é o para-choque. É o para-choque. É o cara que tá lá na comunidade, né? Como um motoqueiro na moto, né? É o para-choque, né? Sim, mas o que eu ia te perguntar era assim, agora você, né, também com esse contato com o público, eu falo público porque para nós é público, para vocês, né, são a comunidade, os eleitores e tudo mais. E de você mesmo também, o que melhorou na cidade nos últimos anos? O que o pessoal acha que, tipo assim, pô, tá bom, podia continuar assim? Fora os problemas, o que a cidade também tem crescido, tem evoluído, na tua opinião? Respondendo pela comunidade, eu acho que não mudou muita coisa, não. Infelizmente, eles arrumam uma coisinha, mas deixam as outras de lado, entendeu? Então, realmente não é difícil falar uma coisa que realmente foi êxito com 100%, entendeu? Nessa parte é bem complicado. Na tua opinião, falta gestão, falta recurso? Isso, falta gestão, isso mesmo. Isso, falta gestão. Deixando desejado, principalmente na saúde. O foco é a saúde, infelizmente. Porque sem saúde a gente não trabalha e não faz nada. E você acha que dá para resolver a saúde? Dá, com certeza dá. Eu quero destacar, voltando ali nas questões da comunidade, a gente falou do bairro Martelo, e você fez uma indicação muito interessante também na área da saúde para o distrito de Taquara Verde, algumas semanas, que é a disponibilização de uma ambulância lá no posto, né, Eric? Isso. Para trazer, às vezes a pessoa vai consultar lá no posto de saúde do Taquara Verde, o problema é um pouco mais grave, precisa vir para a UPA ou para uma IC e às vezes não tem esse transporte. Gostaria que você comentasse sobre essa tua indicação. Isso. Eu fui visitar lá o posto lá e também conheço alguém da comunidade lá, né? Aí eles falaram que sobre o transporte e tudo mais, às vezes a gente precisa
A gente vai no posto, mas precisa ser transferido para UPA, para uma IC. Aí tem que ficar esperando, ou se não tem que ir com carro próprio. Mas muitos não tem carro próprio. Ou esperar o bombeiro. Ou às vezes esperar um Uber. Como a pessoa já está doente, como vai vir de Uber de lá para cá? É longinho, né? Isso, então por isso que eu fiz esse pedido. Foi uma indicação, né? Dessa ambulância, né? Mas não foi, até agora não... Já chegou a vir a resposta? Não vem a resposta ainda. Não vem. E dos postos de saúde, a grande demanda é os carros. Porque os postos de saúde fazem as visitas domiciliares, né? Que vai o médico e a enfermeira, vão lá na casa dos acamados e tudo mais. Então, uma grande demanda também é as visitas domiciliares, que às vezes não ocorre por falta de carro. A gente tá tendo muitas reclamações, né? Questão de carro parado em oficina e tudo mais. Isso, já teve. Eu deixei passar uma pergunta, quando a gente falou ali da questão das melhorias na cidade e tudo mais. Eu queria saber de você de alguma coisa que você viu acontecer em Caçador nos últimos anos, né? Que você teria feito diferente, que agora, com o contato com o cidadão, né, vendo os resultados e tudo, que de repente você teria feito de uma forma um pouco diferente, ou como você teria feito um pouco melhor qualquer coisa que aconteceu na cidade, aí, qualquer projeto que foi votado, qualquer coisa que te vem à cabeça. Assim. Uma delas, a rodoviária. Deixava a rodoviária onde que era. Então, prefiro pagar aluguel lá em cima do que deixar ou reformar aqui a nossa rodoviária. Aonde os ônibus vinham para o centro da nossa cidade, onde tem nosso ponto turístico, que é o museu. Tem o trem ali, a Maria Fumaça, né? Onde é um ponto turístico. Porque muitos que vêm de fora, nossa, nunca vi um trem, nunca vi uma Maria Fumaça, né? Então, na minha opinião, de muitos, deixava a rodoviária onde era. Esse é um projeto que eu não mudaria, né? Como já mudou agora, né, independente da... Essa é a... E o pessoal tem dado retorno sobre isso? Como é que é? Como assim? A população tem comentado sobre isso? Isso, tem. Muitos comentários sobre isso. Deixavam que era... um dos motivos por causa do aluguel que é pago lá, entendeu? Lá no que é agora. Onde é hoje a rodoviária. Onde é hoje. Isso. Esse é um dos grandes motivos, negativo. Eric, voltando um pouco ao teu mandato enquanto vereador. Você falou ali, né, dos principais desafios nesses primeiros 6 meses. Como é que você planeja o teu mandato? O que você espera aí para esse restante de 2025, para os próximos 3 anos? Primeiro ano, você mesmo disse que, né, está sendo de aprendizagem, de ouvir, de conhecer como que é o processo legislativo. E como é que você pretende conduzir até o final do teu mandato algum projeto, alguma ideia que você pretende implantar? Seguir essa questão da fiscalização? Como é que você planeja aí esse teu trabalho aí na Câmara? Então, por enquanto a gente vai ter que buscar mais conhecimento, porque a cada dia é um conhecimento diferente, né? Então a gente tem que sempre buscar melhorar esse conhecimento para trazer uma resposta, porque a gente é o representante do povo, né? Então a gente tem que estudar para ter uma resposta boa lá para a comunidade, né? Ou até se quando for dizer um não, dizer o porquê que não pode. Isso mesmo. Então a gente vai ter que, eu como vereador, tipo, esses primeiros 6 meses, né, é de aprendizado, né? Até agora foi aprendizado mais recuado, então a gente vai tentando melhorar isso a cada mês, a cada sessão, a gente vai melhorando isso, né? Porque a gente tem que saber o passo a gente alcança, né? É aquele ditado. Bacana. E entre vocês, vereadores, e o Poder Executivo, o que você espera que melhore nesses próximos 3 anos, que com certeza que para você melhoraria também o trabalho entre os dois poderes? Eu acho que deveria, as respostas da nossa indicação ser mais rápidas, né? Os trabalhos, como as estradas anteriores, tudo mais, né? Sei que tem um cronograma, tudo mais, mas buscar o prefeito pode fazer isso, o vereador também pode fazer isso, buscar recursos para isso melhorar também, buscar recurso fora federal, estadual, né? Para poder melhorar esses andamentos, né? Porque assim, como que eu posso falar? Oposição, digamos, eu acho que deveria ser só durante a campanha, né? Depois, exato, né? Depois todo mundo tem que trabalhar junto, né? Eu até estava uma visita antes de vir, eu falei assim, a gente tem que trabalhar em conjunto. Porque se a gente não trabalhar em conjunto, é como uma equipe de futsal, a gente tem que trabalhar em conjunto para ter um êxito lá no final, entendeu?
Então, mas infelizmente a gente, uma hora ou outra, a gente tem que cobrar, né? Porque esse é o nosso papel. Então... até essa questão dos pedidos de resposta, né? Foram muito levantados nas últimas semanas e agora tem uma equipe, né, específica para isso. Isso, respostas, vai começar, sim, né, respostas a curtas trazer respostas mais objetivas, como vocês precisam, né? Isso mesmo. E você acha que vai ter um retorno disso? Vai ter uma melhoria? Esperamos que sim, né? Vamos ver o próximo pedido de informação que eu fiz, né? Vamos ver como que vêm as respostas. Qual que foi o último que você viu? Foi do posto de saúde do Rancho Fundo. Ah, verdade. De uma emenda de 200 mil, que veio proposto em 2023, né? E teria que ter feito a licitação e tudo mais até junho de 2024, né? Aí não foi feito. Aí eu fiz esse pedido de informação. Esse foi meu último pedido de informação. Entendi. Além do trabalho em plenário, vocês também fazem um trabalho muito importante e principalmente de estudo nas comissões, Eric. Como que é o trabalho nas comissões? Quais comissões que você integra? E até para as pessoas saberem que muitas vezes o projeto ele vem para plenário, o vereador acaba não debatendo, mas ele já tem todo esse conhecimento, já fez o seu posicionamento técnico também na comissão. Uhum. Como é que você avalia os trabalhos das comissões aqui da casa? Então, a comissão passa os projetos, né? Os projetos que vêm do executivo, né? Então, eu faço parte da Educação, Esporte e Lazer, né? E a outra que é a CCJ. Constituição e Justiça. Isso. Então, os projetos antes de vir para o plenário passa pela comissão, né? A gente tem o membro, tem o presidente e tem o relator, né? Isso mesmo. E eu sou relator da CCJ e faço parte da educação, que eu sou membro daí. E ali que vocês estudam, analisam. Isso. Se precisar fazer alguma emenda, alterar o projeto, solicitar documentos para o executivo, ali é o momento também. Isso. Uhum. E tem vindo projetos interessantes? Como é que vocês estão avaliando isso nesse começo de ano aí? Isso, principalmente o que mais deu repercussão na cidade foi o das emendas impositivas, né? Esse foi o que a gente fez? A gente passou, né? A gente passou para ir para o plenário porque para a gente debater. O que a gente faz? A gente analisa, vê com o projeto, vê o parecer do jurídico, né? Aí conforme o jurídico fala, a gente... É um voto técnico ali, né? Me corrija se eu estiver um pouco errado, mas assim, o parecer da comissão não é sobre se o projeto é bom ou não. É se ele está coerente para vir para a votação, né? Então, uma coisa é vocês aprovarem o projeto se ele está correto, outra coisa é aprovar o projeto como opinião de cada vereador. Isso. Daí vem pro plenário, né, de cada vereador vai ter a sua opinião, seu entendimento. Isso, cada um tem seu entendimento, né? É uma democracia, né? Cada um tem sua escolha, sua ideia, né? E já aconteceu, né? Já deu bastante confusão das pessoas, de repente, lá fora acreditarem que um projeto foi aprovado, mas ele apenas foi aprovado para votação em sessão. É porque o projeto nas comissões é um voto técnico. Ali você analisa se ele é legal, se tem orçamento. E aqui é um voto político, né? É um voto que vai fazer com que você se posicione, talvez até diferente do que você se posicionou lá nas comissões. Isso. Eric, você é um jovem político, né? Tem um grande caminho aí para percorrer. E qual que é a mensagem que você deixa, então, para os jovens que têm o desejo, de repente, de estar na política, de ser um vereador, de representar a comunidade? Como é que você se posiciona, você fala para essa juventude aí para que ela se interesse mais pela política e também participe? E eu vou um pouquinho mais longe. Não só quem quer participar da política, mas também quem tem uma entidade, quer ser ouvido, que tem uma necessidade, um grupo, um tema e precisa ser ouvido também. Então, como eu falei, levar a minha campanha, né? A gente tem que trazer a juventude para renovar, trazer ideias e projetos novos. Porque hoje em dia o jovem está bem avançado, né? Às vezes tem cidade com um jovem com 18 anos já é vereador, já. Entendeu? Então o jovem é o futuro do nosso Brasil, praticamente. É o futuro do nosso Brasil. Então a gente tem que começar desde já a pensar no nosso futuro, entendeu? Nos nossos filhos e tudo mais. E sobre das entidades e tudo mais. Então, a gente tem a palavra livre no final, né? Que é os 15 minutos. Então, quem tem a sua entidade, quer apresentar o seu projeto e tudo mais, dá pra vir na palavra livre, né?
explicar o projeto, desde quando foi fundado, como funciona. Então essa é a parte que a câmera ela dá para a população, né? Disponibiliza esse espaço para a cidade inteira ter esse conhecimento dessa entidade, né? Pô, legal, bacana. E uma pequena pausa, né? O Jairo acabou tendo que se ausentar, mas vamos continuar aqui e terminar com a pergunta pinga-fogo. A última pergunta que eu faço para todos os vereadores. Você é prefeito amanhã, Eric? Você só pode resolver uma coisa na cidade. O que você resolve? Os exames. Exames municipais. Esse é um dos que a gente é procurado bastante, né? Então é os exames municipais que a prefeitura disponibilize, né? Que é pago pela prefeitura. E como é que funciona hoje esse sistema? Passa tudo por um processo, né? Muitos exames ou remédios a gente tem que pagar, né? E muitos não conseguem pagar um exame. Então, esse é uma forma da gente melhorar esse processo, porque às vezes uma pessoa precisa de um exame para fazer uma cirurgia, digamos assim, demora aqui, vai esperar pela fila do SUS, demora 15, às vezes se agrava, 20, né, nesse tempo. Isso. Então, melhorar o processo para fazer esses exames, entendeu? Sim. Não um monte de burocracia para ver, mas recebe, não sei, tantos 4 salários mínimos, não pode mais fazer. Recebe 2 salários mínimos, não pode fazer. Entendi. Então, isso é uma... Com certeza resolveria muita coisa para muita gente, né? Seria uma coisa interessante. As pessoas mais carentes, né, que não têm esse financeiramente conseguir pagar esse exame, né? Então, essa é uma forma que eu, como prefeito, arrumava na nossa cidade. Perfeito. Então, agora, Eric, o microfone está livre para você. Quiser deixar a tua última mensagem, tua última declaração aí para o público, é contigo. Quero agradecer, então, Rodrigo, você e o Jairo por dar essa oportunidade de a gente se expressar um pouco aqui, né? Aqui é um pouco... mais informal, né? Isso, um pouco mais informal, isso. O pessoal poder conhecer um pouco vocês, né, como pessoas falar também, um pouco da vida da gente, né? Sim. Como que a gente chegou aqui, né? Não foi de mão beijada que a gente chegou aqui, a gente correu atrás, né? A gente teve o nosso esforço, eu tive o meu esforço, minha mãe teve o esforço dela também, para eu poder estar aqui hoje, né? E também quero agradecer também a toda a comunidade que dedicou o seu voto para mim. Foi 622 votos. Não é pouco, né? Para ser a primeira não é fácil, né? Não foi fácil. Mas não foi poucos votos também, né? Então quero agradecer essas 622 pessoas. Tenho certeza que vou buscar mais conhecimento para trazer aqui para essa casa, para me expressar melhor para a comunidade, né? Porque a cada dia é um aprendizado diferente. Ninguém nasce sabendo, né? A gente nasce gatinhando, nasce chorando, né? Nasce chorando, vai se arrastando, vai gatinhando, vai caminhando, né? Então tudo tem um processo na vida, né? A cada dia é um processo diferente, né? Então, perfeito. Quero agradecer, entendeu? A comunidade que me deu essa oportunidade de estar aqui e mostrar que a juventude tem força na política. Perfeito, Eric. E a gente agradece também a tua presença, né? Ter aí se aberto para o público, falado tudo que a gente perguntou. Agradecemos ao nosso público, agradeço o Jairo, teve que sair, mas está sempre aí com a gente. E o Eric, brigadão pela presença. Pessoal, continue acompanhando a gente, continue acompanhando os canais da Câmara, os cortes, tudo que o Eric pede, tudo que os outros vereadores pedem, falam. E estão ali sempre tentando melhorar um pouquinho mais a vida do pessoal que mora em Caçador, né, da nossa cidade. Tá ali para vocês, então acompanhe a gente, continue acompanhando nosso podcast e brigadão. Até a próxima, gente. Valeu. Até mais.